Torcedor vascaíno, a quinta-feira começa cheia de movimentações e novidades importantes envolvendo nosso Vasco da Gama. O clima no clube mudou, a expectativa aumentou e muita coisa começou a se movimentar nos bastidores desde a chegada de Renato Portaluppi para assumir o comando técnico da equipe. E quando um nome desse peso volta ao clube, naturalmente surgem mudanças, decisões fortes e também algumas histórias curiosas que começam a ganhar força entre os torcedores. O primeiro dia de Renato no centro de treinamento Moacir Barbosa já deu sinais claros de como será esse novo momento. O treinador chegou ao local, conheceu novamente toda a estrutura e, segundo pessoas que acompanharam esse início de trabalho, ficou bastante satisfeito com aquilo que encontrou. Para quem já esteve no Vasco em outras épocas, a comparação é inevitável. Nas passagens anteriores, o clube vivia uma realidade bem diferente, com treinos acontecendo em São Januário e uma estrutura bem mais limitada do que a que existe atualmente. Claro que ainda há muito caminho pela frente para que o centro de treinamento esteja no nível que o torcedor sonha e que o tamanho do Vasco exige. Mas a evolução é visível, e isso foi algo que chamou a atenção logo de cara nessa nova fase do treinador dentro do clube. Esse primeiro contato serviu muito mais para conversas, alinhamentos e planejamento do que para um treino intenso dentro de campo. O foco inicial foi entender o elenco, analisar o momento da equipe e começar a traçar as estratégias pensando na temporada. Renato não chegou sozinho. Junto com ele vieram profissionais que fazem parte da sua comissão técnica e que têm uma ligação muito forte com o treinador ao longo da carreira. Entre eles está Alexandre Mendes, um nome que acompanha Renato há muitos anos e que tem um papel importante na metodologia de trabalho aplicada nos clubes por onde passam. A relação entre os dois vem de muito tempo atrás e se transformou em uma parceria sólida dentro do futebol. No dia a dia de treinos, Alexandre Mendes costuma ser o responsável por transmitir aos jogadores muitos dos conceitos táticos e das ideias que Renato quer ver aplicadas dentro de campo. Ele participa ativamente das atividades, conversa com os atletas e ajuda a organizar o funcionamento da equipe nos detalhes. Já nesse primeiro momento no Vasco, ele teve uma conversa direta com o elenco, explicando um pouco sobre como funciona a dinâmica de trabalho da comissão técnica. Outro integrante que chega para fortalecer essa nova fase é Marcelo Salles, conhecido no meio do futebol pelo apelido de Fera. Ele iniciou essa parceria com Renato alguns anos atrás e acabou se tornando uma peça de confiança dentro da comissão. O trabalho conjunto começou quando os dois passaram a dividir experiências em um clube do futebol brasileiro e, desde então, a parceria continuou em diferentes projetos. Com essa equipe montada, o Vasco começa a construir uma nova etapa para a temporada. Internamente, existe uma expectativa muito grande sobre o impacto que Renato pode causar no ambiente do clube. A diretoria acredita que este é o momento ideal para que essa união aconteça novamente, considerando o momento vivido pela equipe e a necessidade de buscar resultados importantes ao longo do ano. O planejamento já está bem definido dentro de São Januário. O Vasco encara uma sequência decisiva nas próximas rodadas do campeonato antes da pausa que acontecerá no calendário por causa da Copa do Mundo. Até lá, o objetivo é somar o maior número possível de pontos para chegar ao intervalo em uma posição confortável na tabela e com mais tranquilidade para organizar o restante da temporada. Dentro do clube, essa pausa no calendário está sendo tratada quase como um divisor de águas. A ideia é chegar até esse período com uma pontuação segura, longe das posições perigosas e com a possibilidade de olhar para as outras competições com mais ambição. Se esse cenário se confirmar, o Vasco poderá voltar do recesso com foco total em brigar por objetivos maiores, incluindo campanhas fortes em torneios eliminatórios e também buscando uma vaga em competições internacionais. Mas enquanto esse planejamento acontece nos bastidores, algumas mudanças já começaram a ser discutidas e podem aparecer rapidamente dentro de campo. Uma delas envolve um detalhe que pode parecer pequeno à primeira vista, mas que tem um significado importante dentro de um time de futebol: a braçadeira de capitão. Renato Portaluppi tem uma visão muito clara sobre esse assunto. Para ele, o capitão precisa estar sempre próximo das jogadas, participando ativamente das decisões dentro de campo e tendo comunicação constante com a arbitragem. Por isso, o treinador costuma evitar que o goleiro seja o responsável por carregar essa faixa. A justificativa é simples: o goleiro passa grande parte do jogo distante das principais ações da partida, o que dificulta essa comunicação direta com o árbitro.
Além disso, uma mudança recente nas orientações da arbitragem reforça ainda mais esse pensamento. Hoje, existe uma recomendação clara de que apenas o capitão possa dialogar com o juiz durante determinadas situações do jogo. E isso cria um problema prático quando o capitão é o goleiro, já que ele teria que atravessar praticamente o campo inteiro em vários momentos para participar dessas conversas. Por conta disso, tudo indica que o Vasco terá um novo capitão já nas próximas partidas. A tendência é que a braçadeira passe para um jogador de linha, alguém que esteja constantemente envolvido nas jogadas e que tenha perfil de liderança dentro do grupo. Nos bastidores, um nome começa a ganhar força como possível escolhido para assumir essa responsabilidade. Thiago Mendes aparece como um dos principais candidatos a ocupar essa posição. O meio-campista tem conquistado respeito dentro do elenco e demonstrado características de liderança tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Sua postura em campo, a experiência acumulada e a maneira como se comunica com os companheiros são fatores que pesam bastante nessa avaliação. A decisão ainda passa por conversas internas e também pela observação do treinador nesses primeiros dias de trabalho. Renato deixou claro que gosta de conhecer bem o elenco antes de tomar algumas definições definitivas. Para ele, liderança não depende apenas de uma faixa no braço, mas sim de atitude, postura e capacidade de influenciar positivamente o grupo. Mesmo assim, a tendência é que essa mudança aconteça muito em breve, possivelmente já no próximo compromisso importante do Vasco diante da sua torcida em São Januário. E essa pode ser apenas a primeira de várias decisões que começarão a moldar o estilo do time sob o comando de Renato Portaluppi, que chega com a missão de reorganizar o ambiente, fortalecer o grupo e recolocar o Vasco em um caminho de competitividade dentro da temporada. E no meio de todas essas mudanças que começam a acontecer dentro do Vasco, um assunto acabou dominando muitas conversas entre torcedores, bastidores do clube e também nas redes sociais. Um nome que carrega história, identificação com o clube e que inevitavelmente mexe com a memória do vascaíno sempre que aparece em qualquer notícia: Felipe Coutinho. A curiosidade começou justamente por causa da ligação que existe entre o jogador e o novo treinador. Muita gente talvez nem lembre, mas Renato Portaluppi teve uma participação importante no início da trajetória de Coutinho no futebol profissional. Naquela época, o jovem talento das categorias de base já chamava muita atenção dentro do clube e começava a dar seus primeiros passos junto ao elenco principal. O cenário era completamente diferente do que vemos hoje. O Vasco vivia outro momento, com estrutura mais limitada e com os treinamentos acontecendo dentro de São Januário. Mesmo assim, a base do clube já revelava jogadores que mais tarde se tornariam nomes importantes do futebol brasileiro e internacional. Entre eles estava justamente Felipe Coutinho, que ainda era um garoto, mas que já demonstrava um talento especial com a bola nos pés. Durante aquele período, Renato observava de perto o crescimento de alguns desses jovens talentos. Treinos no profissional começaram a acontecer e, pouco a pouco, o jovem meia foi ganhando espaço nesse ambiente. Muitos torcedores lembram do momento em que Coutinho começou a ser integrado ao grupo principal, dividindo o campo com jogadores experientes e começando a mostrar o potencial que mais tarde o levaria para o futebol europeu. A história acabou criando uma ligação interessante entre os dois. Mesmo que Renato não tenha acompanhado toda a trajetória profissional de Coutinho dentro do Vasco, foi naquele ambiente de treinamentos que o treinador teve contato com o jovem jogador e enxergou o talento que estava surgindo ali. Era um grupo curioso, com diferentes gerações convivendo ao mesmo tempo dentro do elenco. Em alguns treinos daquele período, era possível ver no mesmo campo nomes que marcaram diferentes momentos da história do clube. Jogadores experientes dividiam espaço com jovens promessas da base, criando uma mistura que sempre fez parte da identidade do Vasco. Entre essas figuras estavam atletas que depois se tornariam protagonistas no futebol brasileiro e também no cenário internacional. Com a chegada de Renato novamente ao clube agora, muitos torcedores começaram a imaginar um cenário curioso. Será que essa relação antiga poderia abrir uma porta para um possível retorno de Felipe Coutinho ao Vasco? A pergunta rapidamente se espalhou entre os vascaínos, alimentando expectativas e também muitas especulações. A situação, porém, é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Nos últimos dias, o nome de Coutinho apareceu novamente nas notícias relacionadas ao Vasco por causa de uma decisão importante tomada pelo próprio jogador.
Seu vínculo com o clube foi encerrado oficialmente, algo que foi confirmado nos registros oficiais do futebol brasileiro. Isso significa que, neste momento, Felipe Coutinho não possui mais qualquer ligação contratual com o Vasco. A saída foi formalizada e registrada nos sistemas da Confederação Brasileira de Futebol, encerrando de vez o ciclo que o jogador ainda mantinha com o clube. Esse detalhe acabou esfriando um pouco as expectativas de quem já começava a imaginar um retorno imediato. Outro ponto importante é que o jogador sequer está no Brasil neste momento. Depois de todo o processo envolvendo sua saída, Coutinho decidiu se afastar do ambiente do futebol por um período e viajar com a família. Ele está fora do país, acompanhado da esposa e dos filhos, aproveitando um tempo longe das pressões que fazem parte da carreira de um atleta profissional. Essa pausa também está relacionada ao momento pessoal vivido pelo jogador. Pessoas próximas afirmam que Coutinho tem refletido bastante sobre o futuro da sua carreira e que ainda não existe uma definição clara sobre os próximos passos dentro do futebol. Existe até mesmo a possibilidade de que ele leve um tempo maior antes de decidir se pretende continuar jogando profissionalmente. Quando Renato Portaluppi foi questionado sobre esse assunto em sua primeira coletiva no retorno ao Vasco, o treinador foi bastante direto. Ele deixou claro que tem grande admiração pelo talento de Felipe Coutinho e lembrou justamente dessa relação que começou lá atrás, quando o Meia ainda dava seus primeiros passos no futebol. Renato destacou que sempre considerou Coutinho um jogador de enorme qualidade técnica, capaz de decidir partidas e de atuar em alto nível quando está em boas condições. Ao mesmo tempo, explicou que não chegou a conversar com a diretoria sobre qualquer possibilidade de retorno neste momento. Segundo o treinador, antes de qualquer coisa seria necessário entender melhor a situação do jogador e o que realmente aconteceu em sua trajetória recente. Essa resposta acabou trazendo um pouco mais de realidade para o debate que começou a crescer entre os torcedores. A admiração existe, a história entre clube e jogador também, mas no momento não há qualquer negociação ou planejamento envolvendo um possível retorno. O cenário atual é de distância, tanto física quanto profissional. Mesmo assim, o simples fato de o assunto voltar a ser discutido mostra o quanto Felipe Coutinho ainda é um nome forte na memória do torcedor vascaíno. Afinal, estamos falando de um jogador formado em São Januário, que saiu muito jovem para a Europa e construiu uma carreira respeitada no futebol internacional. E quando um talento desse tamanho tem ligação com o clube, qualquer possibilidade, mesmo que distante, já é suficiente para despertar a imaginação da torcida. Ainda mais em um momento em que o Vasco busca reconstruir sua identidade, fortalecer o elenco e recuperar o protagonismo dentro do futebol brasileiro. Enquanto isso, Renato Portaluppi continua seu trabalho inicial no clube, conhecendo melhor o elenco, conversando com os jogadores e ajustando as primeiras ideias para colocar em prática dentro de campo. A chegada do treinador abriu uma nova fase no Vasco, cheia de expectativas e também de decisões importantes que começarão a aparecer nas próximas partidas. E é justamente nesse cenário de mudanças, planejamento e reorganização do time que a pergunta continua ecoando entre os torcedores cruzmaltinos: será que em algum momento essa história entre Vasco, Renato e Felipe Coutinho ainda pode ganhar um novo capítulo dentro de São Januário? Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente político do futebol brasileiro voltou a ferver nas últimas horas com um rumor que corre solto nos bastidores e já provoca reações nos corredores dos clubes. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, teria comunicado a pessoas próximas um afastamento estratégico de determinadas frentes do clube, gesto que vem sendo interpretado como muito mais do que uma simples reorganização interna. A leitura feita por dirigentes, empresários e até conselheiros é de que existe algo maior sendo costurado longe dos holofotes. Segundo especulações, o movimento não estaria ligado apenas ao desgaste natural de quem ocupa um cargo tão exposto, mas sim a uma articulação silenciosa que pode mexer com o tabuleiro político do futebol nacional. O nome do Vasco surge com força nesse cenário. A hipótese que circula é de que Leila estaria avaliando uma investida institucional, seja como apoiadora de um novo projeto de gestão, seja como peça-chave em uma possível reestruturação administrativa e financeira do clube carioca. Nos bastidores, a palavra mais repetida é timing.
Pessoas próximas afirmam que nada seria feito de forma abrupta ou oficial neste momento, justamente para evitar ruídos desnecessários. Ainda assim, o simples sinal de afastamento parcial já foi suficiente para gerar inquietação no Palmeiras, onde aliados tentam minimizar o impacto e reforçar que a dirigente segue no comando. Do outro lado, no Rio de Janeiro, o burburinho cresce entre conselheiros e investidores, que enxergam na figura de Leila um nome forte, com poder econômico e trânsito político capaz de atrair novos parceiros. Nada foi confirmado publicamente, e o silêncio tem sido a principal estratégia. Porém, no futebol, raramente o silêncio é vazio. Ele costuma anteceder movimentos decisivos. Se a especulação vai se concretizar ou não, só o tempo dirá. Por enquanto, o que existe é um clima de expectativa e a sensação de que uma peça importante pode mudar de lugar, alterando o equilíbrio fora das quatro linhas e inaugurando um novo capítulo nos bastidores do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.